eu queria falar de algumas coisinhas que ficaram no ar na aula passada. Vale a pena comentar brevemente. O caos envolvendo Platão e um amigo dele chamado Diógenes do Barril foi comentado por um outro Diógenes, e isso não ficou claro. Espero que vocês consigam ver aqui o livro do Diógenes Laércio, o escritor. Não era ele, Diógenes Laércio, o amigo de Platão, que pega a galinha no galinheiro e leva para frente dos amigos do Platão, depois de arrancar as penas, para falar do homem de Platão, que Platão, vocês se lembram, teria definido o homem como um bípede, sem penas. O caos está, então, aqui no livro, o fundo de tela aqui, vocês conseguem ver o livro? Diógenes Laércio. Foi editado pela Universidade de Brasília. O caos, nas palavras dele, está aqui na página 162. Perguntando-lhe outra pessoa o que era o homem, Platão definiu o homem como um animal bípede sem asas e recebeu aplausos. Diógenes depenou um galo e o levou ao local das aulas, exclamando: "Eis o homem de Platão." Em consequência desse incidente, o Platão acrescentou a definição: "tendo unhas chatas." Bom, esse caos é também contado em outro canto do livro que o nosso autor, também chamado Diógenes, vai falar do Platão. Mas isso aí não vem ao caso. Outra coisa. Vamos lá no texto. Nós tínhamos falado aqui essas perguntas limítrofes, que ao decorrer dos séculos, segundo nosso autor, são objeto de reflexões, temores, confrontos, desesperos, etc. Eu havia falado que as pessoas não ficam se colocando essas perguntas porque as respostas já são herdadas, né? Quer dizer, muito antes de colocarmos essas questões, já sabemos por que estamos aqui no mundo, quem o fez, etc. e tal, né? Porque os nossos pais, o bairro, a igreja, a escola, a TV, a internet, todo mundo está aí nos falando quem foi, o porquê, de onde viemos, para onde vamos, etc. Essas questões, elas só nos ocorrem quando as respostas que nós temos entram em crise. E como que essas respostas entrariam? Né? Como e por que entrariam em crise? Bom, lá para frente, no texto, a gente vai ver o porquê. Os confrontos que ele cita aí se dão mesmo não na crise, mas a partir do fato de que as respostas são diferentes, né? Dependendo dos grupos, dependendo das respostas herdadas. É aquela história. O Deus verdadeiro é o nosso. O pessoal de lá trabalha, idolatra falsos ídolos. Né? Muito bem. Vamos seguir. Alguém aí chamou minha atenção. O que será que foi? Eu não estou conseguindo. Voltando ao nosso texto. O Cortella colocou a ciência aí na roda e ele disse que quanto mais conhecemos, mais sabemos que há mais a se conhecer. Né? Portanto, sabemos da nossa ignorância. Né?
não é bem como ele está colocando, que quanto mais se sabe, mais se ignora. Mais se sabe que se ignora. Né? E quando ele vai explicar isso, nós paramos aqui, né, na aula passada. Só é possível supor que o conhecimento chega a um ponto de ignorância zero, é o que ele chama ali de estágio final, de um conhecimento total do objeto, se o conhecimento, aliás, for concebido como uma forma de descobrir o que o objeto é, e não uma construção. Nós fizemos aqui uma crítica a isso, dizendo o seguinte: construímos os meios pelos quais nos apropriamos, né, do saber, do conhecimento acerca do objeto. Isso, de fato, construímos. Mas o que o objeto é, nós descobrimos. E isso não significa que nós vamos chegar a um estágio de conhecimento total do que o objeto é, porque, isso eu espero deixar mais claro agora, por duas coisas. Em primeiro lugar, porque o objeto, ele é, como tudo que existe, um movimento, um processo, está tudo em movimento. Só que não ao mesmo tempo. Vamos falar disso com calma. Outra coisa, o saber, ele é sempre uma tradução da coisa em forma de linguagem, de ideia. A ideia, a linguagem, é sempre abstrata. O objeto, a coisa, é sempre concreta. O que é uma coisa? O que é a concreção, senão uma síntese dos atributos que essa coisa possui, né? Essa síntese, ela apela, entre outras coisas, ela apela aos nossos sentidos, ela se impõe a nós, né? A abstração, por exemplo, a palavra, ela não possui essa dimensão material, sensível, né? Ela sempre é comparada à coisa vazia, né? Por exemplo, quando eu digo mesa, todo mundo aí pode ter uma ideia, né, do que eu estou falando, mas eu estou falando de qual mesa? Bom, alguém vai pensar uma mesa assim, outro vai pensar uma mesa assado, etc. E, no entanto, vão me entender quando eu digo mesa, né? Mas eu estou abstraindo uma série de coisas que uma mesa real possui, né? Um material, um número de pernas, né? A cor, etc. O lugar onde ela está e por aí vai, né? A coisa mesma reúne todos esses atributos, enquanto que os termos, as palavras, as ideias, ou seja, o saber, né, abstrai a maior parte deles para reter aquilo que nos interessa, né? O conhecimento, ele é sempre interessado e não interesseiro, ele é interessado, né, em nos desenvolver, né? Nós temos um interesse aí em ampliar as nossas capacidades, né, de nos localizarmos em meio à natureza, em meio à realidade. E o conhecimento, nesse sentido, ele é vital, ele é uma questão de sobrevivência. Nós não encaramos a tarefa de desenvolver a ciência, o conhecimento, etc., como um hobby, porque, convenhamos, nem é tão divertido assim. Muitas vezes é penoso, é chato, é pesado, né? E, por vezes, nos afronta também, né? Nós vamos falar do Darwin aí para frente. Darwin era profundamente religioso e percebeu que a pesquisa que ele fazia, ele desenvolvia, afrontava a religião dele, né? E por isso ele ficou em dúvida se publicava os resultados da pesquisa dele ou não. Na medida em que o coleguinha dele lá, o Alfred, não sei das quantas, esqueci o nome dele, falou, olha, se você não vai publicar, eu publico com o meu nome. Aí é que o Darwin falou, bom, então tá, né? Vou publicar. E até hoje, o Darwin está lá queimando no inferno por conta disso. Há quem diga que ele era um baita de um herege e etc. e tal, quando, na verdade, ele não queria publicar, porque afrontava as convicções pessoais dele. Percebem? Então, o conhecimento, por vezes, exige certo sacrifício por parte do cientista, né? Não é uma questão de gosto, não é uma questão de opinião, né?
não é, de forma alguma, uma questão subjetiva. Pelo contrário, conhecimento é conhecimento do objeto. Conhecimento é saber objetivo. Eu havia dito que as coisas estão em movimento, mas nem tudo na coisa se move ao mesmo tempo. Como entender isso? Do que eu estou falando? Havia uma querela lá no... O Tomás está aqui lembrando da alegoria da caverna. Exatamente, Tomás. Os presos, eles não estavam interessados, né, naquilo que aquele cara tinha para levar até eles. E que, aliás, foi arrastado para fora da caverna e se esfolou todo no que ele... né, ficava lá batendo nas pedras e tal, enquanto o Dutti, o professor, né, o docente, estava lá puxando ele para fora. Né? É isso. Ele não escapou, ele foi puxado, ele foi arrastado, né, para fora da caverna. Mas vamos lá. Havia uma querela na Grécia antiga entre os físicos gregos, esses que erroneamente são chamados aí de pré-socráticos. Pré-socrático é um termo para lá de impróprio. Eu posso até falar o porquê disso, mas não vem ao nosso caso aqui. Podemos deixar isso para lá, ou para depois, se alguém tiver interesse. O fato é, eles eram os físicos, eles tratavam da physis, a natureza. E um deles, o Heráclito, disse que tudo estava em movimento e que era apenas uma ilusão a permanência das coisas. Ele chegou a ilustrar essa ideia dizendo que quando você entra num rio uma segunda vez, você já não é o mesmo de antes. As águas que estão passando por você, muito menos. Né? E o Parmênides, que era um outro desses físicos, teria refutado o Heráclito dizendo o seguinte: olha, na verdade o que é o objeto aí da aparência é o movimento, né? No fundo, as coisas estão paradas, né? Elas são imóveis. O ser, se o ser estivesse em movimento, ele chegaria ao não ser e se anularia. Então, esse rio em que você entra a segunda vez, outras são as águas, outro é você, mas o leito do rio continua aí, é o mesmo. E Platão, muito interessado nessa conversa aí, observou o seguinte: de fato, há movimento e há algo aí que não se move. Essa instância da imobilidade é a essência. Por meio dela, nós conseguimos identificar o rio. Porque as águas estão em movimento o tempo todo, nós também, tudo está em movimento, mas tem algo aí que não está em movimento e que é justamente o que permite que a gente continue identificando a coisa, apesar dela modificar. É assim que, quando você encontra seu amiguinho de infância, a quem você não vê há anos, você exclama: fulano de tal, há quanto tempo? Pai, o fulano de tal é completamente outra pessoa. Como que você identifica o indivíduo? E ele identifica você. O cara agora tem 2 metros de altura, barba, não sei o que, encheu a cara de tatuagem e tudo e tal. E, no entanto, é ele, o fulaninho, aquele seu amiguinho de infância. E você também é o ciclaninho, amiguinho do fulaninho. Enfim, vocês se reconhecem, mas vocês já não são o fulaninho e o ciclaninho da infância. Muita coisa mudou. Mas alguma coisa lá no fundo permanece. E é assim que, né, conseguimos nos identificar a nós mesmos. Né? Conseguimos identificar as coisas, as outras pessoas e tal, ainda que, né, tudo, a aparência toda tenha modificado. E de fato modifica. Né? As células da pele estão morrendo o tempo todo, né? Estão dando lugar a novas células e tal. Então tudo isso que está aqui é novo, é outra coisa. Mudou completamente. E olha, nem precisa passar tanto tempo, né, para nossa cara mudar. Por aí vai.
Quem tem barba aí, por exemplo, dá aquela giletada que pronto, mudou totalmente, não é? Minha mãe fica falando que minha barba está muito grande, está muito feia, isso é inveja da barba, ela não pode ter barba, não é mesmo? Professor, Oi, o homem Gisele. que tem barba é a barba e a mulher com o cabelo. Hora escova, hora não escova, caiu chuva, atrapalhou. Pois é. Tanto também tem cabelo, mas daqui a pouco eu acho que eu já não vou ter. Maquiagem sem maquiagem, Ah, maquiagem sem maquiagem. Foto de perfil do Facebook é lindo, maravilhoso, ao vivo é outra coisa. olha, eu sou mais lindo ao vivo do que na foto do Facebook, ok? Então, quando a pandemia acabar, a gente toma umas cervejas. Tá combinado? Bom, Turma, sei se é bom. Combinado, professor. beleza. Cambada, então, percebem, o problema na definição aqui do Platão, na solução em que ele junta movimento e imobilidade, Parmênides e Heráclito, é conceber que a essência não muda, a essência muda também, mas não no mesmo ritmo, né, da aparência. E é aí que nós temos esse par categorial, essência e aparência, que fez bastante, bastante sucesso na história da filosofia. Marta Cristina falou, eu também, prof, eu também, o que mesmo? Agora eu acho que eu já perdi a conversa. Mas se você também, então tá bom. Né? Eu não sei agora o que foi. Eu também. Enfim, galera, vamos lá, voltar então para o nosso assunto. Nós terminamos aí com essa questão da ciência que o Cortella colocou na roda. E por que ele colocou na roda essa brincadeira? É o que nós vamos ver. Ele vai aqui levantar um rol de realizações da ciência a respeito do lugar do humano em meio à natureza, e isso é bastante interessante. Ele, inclusive, cita, por vezes, em algumas entrevistas, ele foi entrevistado do Jô Soares aí há um tempo atrás, e ele falou disso aqui, que lembra bastante o que Blaise Pascal, aquele filósofo que virou programação aí de computador depois, né, também já havia, não foi o cara quem, né, pela primeira vez, pensou isso aqui. Olha, e claro, não com a atualização das informações que o Cortella traz e que agora tem que ser reatualizadas também, mas o espírito desse trajeto que o Cortella vai, né, apresentar agora, nós já encontramos no Blaise Pascal, que é um filósofo que veio um pouco depois lá do Descartes, um filósofo moderno. Então, em primeiro lugar, nós estamos em meio a um universo que é finito e provavelmente tem formato cilíndrico em função da curvatura do espaço sobre si mesmo. Eu confesso que eu tenho dificuldade com essas imagens. Por exemplo, quando tem a explicação da gravidade segundo a teoria da relatividade, porque sempre o pessoal vem ilustrar com um plano, uma rede que afunda, né, com uma bolinha lá, e qualquer coisa que está ali por perto tende a se aproximar, né, daquele espaço que se curva com a massa do objeto. Por quê? Porque o espaço é tridimensional e todas essas imagens que são apresentadas aqui para a gente são bidimensionais. Né? Então, curvatura do espaço sobre si mesmo. Se o espaço fosse plano, eu não teria dificuldade em entender isso. Mas ele não é. Vocês que são físicos, que se virem com essas paradas. Ok, vamos lá. Esse universo surgiu há aproximadamente 15 bilhões de anos. Tá aí outra coisa que eu também não imagino. O que é bilhão? Para mim é só um nome. Beleza. A partir de uma explosão inicial, Big Bang, se extinguirá daqui a outros tantos bilhões de anos em função do esvaecimento da matéria e energia nele existentes, e eu acho que aqui nós precisamos sublinhar essa ideia. Mais à frente vocês vão ver por quê.
Dessa explosão resultou uma expansão em escala inimaginável. Essa expansão tem tudo a ver com a extinção que está sendo, né, colocada ali em cima. Se concentrou, expansão que se concentrou em grandes massas estelares, agruparam 100 bilhões de galáxias. Isso, para mim, é muito maluco também, né? Quer dizer, o negócio está expandindo, aí teve concentração. Ok. Vamos lá, não sei merda nenhuma sobre essas coisas. Uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, que contém 100 bilhões de estrelas. Nessa galáxia, há 4,6 bilhões de anos, originou-se o Sistema Solar. O Sol, uma das 100 bilhões de estrelas da galáxia, é de quinta grandeza, ele é pequeno. Tem 9 conhecidos planetas ao redor, do grego planetés vagabundo. Planeta significa astro errante. É assim que os gregos distinguiam o que era estrela, o que era planeta. Apesar de que, para eles, era tudo aparentemente a mesma coisa, né? Luzinha piscando no céu. Né? Mas algumas delas estão fixas em constelações. Essas são as estrelas. Aquelas que estão passeando por aí em meio às constelações são os astros vagabundos, errantes. E era preciso saber calcular a posição desses astros, né? Para que pudesse servir de bússola, uma vez que esses caras se lançavam ao mar, né? E só aqueles astros ali podiam ajudar a servir de bússola. Eles não tinham a bússola. Né? Daí toda a importância do sistema ptolomaico e copernicano e toda a querela que se dá, né, por cima do sistema do Copérnico, como nós vamos ver daqui a pouco. Um desses planetas é a Terra, o quinto em tamanho, 150 milhões de quilômetros do Sol. Na Terra há vida e até há pouco supunha-se que só nela, ainda supõe-se que só nela. Estima-se que o nosso planeta tenha entre 3 e 30 milhões de espécies de vidas diferentes, embora apenas 1,4 milhão tenha sido classificada. Esses números estão já desatualizados. 750 mil insetos, 41 mil vertebrados, 250 mil plantas e outros invertebrados, fungos, algas, micro-organismos. Certo. Uma dessas espécies é a nossa, em sua forma mais recente, 35 mil anos para cá, a Homo sapiens sapiens. A espécie humana tem, no momento, 5,5 bilhões de indivíduos, já passando de 7 bilhões. Um deles sou eu. Então, quem sou eu? Eis aí. Um indivíduo entre outros 7 bilhões, pertencente a uma espécie entre outras 30 milhões ou mais, num planeta em torno de uma estrelinha, entre outras 100 bilhões, numa galáxia em meio a outras 100 bilhões, presentes em um dos universos existentes. Na sua opinião, a gente discute depois, ok, Tomás? Ok. Vamos lá. Mas a gente vai mesmo discutir. Essa história aí de um dos universos existentes é papo aí de, eu não sei, desses físicos contemporâneo. Não vejo assim muito sentido nessa conversa, porque o termo universo já diz que, né, seja lá, né, a quantidade de elementos que você tem ali, o universo é o conjunto deles. Então, não há mais de um universo. Há um universo. Qual o tamanho desse universo? Bom, nós mapeamos aí de acordo com frequências, né? Podemos captar. Bom, eu não entendo dessas coisas, vocês que entendem dessas coisas, antes que eu fale bobagem aqui e leve rasteira, né? Vou deixar para vocês nos informar disso aí. Enfim, no que se refere a essas conclusões, percebem o seguinte: o Blaise Pascal chegou nisso aí. E ele disse: o homem é um gravetinho, né? Diante da natureza, a fragilidade, né, do indivíduo humano é tal que nós poderemos dizer ele é só uma coisinha realmente muito frágil, né? Só que com a dignidade de possuir consciência de si mesmo. O Blaise Pascal
estava tentando salvar algum porto seguro para aquilo, né, diante do qual ele assistia assombrado, que era a grandeza do universo, que o Giordano Bruno, muito antes, já havia dito, era infinito, e sendo infinito, não havia centro, tal como se acreditava antes. Então, fomos descentrados. A ciência, como nós estamos vendo aí, nos descentrou. Como assim nos descentrou? É o que o Cortella vai falar. Durante o período medieval europeu, entre séculos V e XV, você tinha as respostas para todas as suas angústias reunidas no chamado antropocentrismo, né? Quando tudo parecia estar em ordem, a Terra no centro do universo, o homem no centro da Terra, toda a criação à sua disposição, né? A alma no centro do homem e Deus no centro da alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Pois é, uma vez que o universo, né, se torna infinito, tal como eles imaginavam, a partir de Giordano Bruno, a Terra já não mais estava no centro. A Terra, não estando mais no centro, colocava o antropocentrismo em xeque, né? Deixava tudo isso aí pernita. E por isso que ele virou churrasquinho, né, na quitanda da igreja. E aí, eis a crise do antropocentrismo que a ciência trouxe nos últimos 500 anos, um pouco mais de 500. Né? Ele lembra aí o Copérnico, né, o grande iniciador dessa brincadeira. Não era mais plana, não era plana desde os gregos, né? Desde que Erastótenes mediu o diâmetro da Terra. Nada que não pudesse ter sido esquecido depois, especialmente quando se destrói a Biblioteca de Alexandria, não é mesmo? Mas nós podemos resgatar no Renascimento. Então, Copérnico não estava interessado em botar o pé na janta do antropocentrismo. Ele só reparou que se ele colocasse, a título de hipótese, o Sol, né, no centro dos planetas que cabia calcular, né, a posição, o cálculo se tornava muito mais simples do que no sistema ptolomaico. Ele não estava, inclusive ele era um frei, se não me engano, ele não estava interessado em refutar a Bíblia. Bom, o Galileu também, assim como o Giordano Bruno, colocou dúvidas sobre a centralidade da Terra em meio ao universo. Daí, o Darwin é citado aqui com a história de não sermos exatamente parentes dos anjos, mas de outros primatas. E daí a história também de falarem que ele teria dito que somos descendentes dos macacos. Não somos, ele não disse isso. O que ele disse, na verdade, foi ainda pior que isso. Nós viemos de um primata que encontrou uma bifurcação em sua evolução. Para um lado, símios, para o outro, hominídeos, né? Então, ainda inferior aos macacos, o primata de onde viemos. Mas nós não viemos diretamente dele, né? Viemos entre nós e os primatas, né, que deram origem a macaco e hominídeos. Tem muitos hominídeos, nós vamos ver alguns deles daqui a pouquinho. E aí, Freud, combatendo a ideia do Descartes de que a alma é mais simples de se conhecer que o corpo, foi Descartes quem disse isso, porque a alma é a instância do conhecimento, né? Portanto, conhecer a si mesmo é uma tarefa que se dá imediatamente em relação ao corpo, que é material, né? Descartes era um dos que colocou a questão de como se dá a relação entre a coisa imaterial, que é a alma, e a coisa material, que é o corpo,
uma vez que, né, são contraditórios. Né? Essa questão chega lá no Kardec. Não sei se alguém aí é espírita e já leu o Livro dos Espíritos, que é a Bíblia do Espiritismo, onde lá no comecinho o Kardec escuta o Gasparzinho, o fantasminha camarada, falar para ele que é um perispírito. Professor, oi. Não queria ser chata, mas é porque a gente tem aula de biologia agora, e ultimamente a sua aula está atrasando e está atrapalhando a aula de biologia. Olha, eu não estava prestando atenção no horário. Você me desculpa, viu, Natália? Vamos deixar esse assunto, então, para a aula que vem, né? Para que vocês não percam a aula de biologia. Quanto ao nosso atraso de hoje, vocês viram que tivemos aí uma questão técnica no comecinho. Eu vou dar um jeito de resolver as questões técnicas antes do nosso horário, para que não nos atrapalhe mais. Beleza, pessoal? Vamos ficar, então, por aqui. A aula que vem eu termino de falar do perispírito e da questão cartesiana que o Freud vai combater, né? Que é essa identidade do conhecimento com a subjetividade. É quando ele vai falar do inconsciente. Ficamos por aqui, pessoal. Vou encerrar, então, a nossa gravação. Tá? E até segunda-feira. Um grande abraço para vocês.